tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos gravar um episódio com um tema bem forte, um tema bem pertinente, um tema bem necessário, né? Mas antes vou me apresentar de novo. Tem tempinho que a gente não aparece aqui, retomamos agora os trabalhos. Eu sou a Bianca e essa é a Tainã. Oi. E hoje o nosso tema é para escurecer os fatos, né? Para trazer mais escurecimento ao nosso canal, nós vamos falar sobre racismo estrutural e a violência institucionalizada dentro do sistema, né? Dentro da sociedade que nós vivemos. E para começar, eu vou declamar um pequeno poema de Jonedson chamado O Sistema. Além de falho, é farda. Além de bruto, é branco. Além de sonso, é sujo. Além de patriarca, é pútrido. E além de tudo, é assassino. Bom, pessoal, olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo ao contrário, né, que eu falei. Meu nome é Tainã, sejam bem-vindos a mais um podcast. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, que é muito relevante na atual conjuntura, com os acontecimentos que estão acontecendo, com os fatos que estão ocorrendo ultimamente, principalmente no que se refere à violência policial mesmo, contra jovens negros, eu queria dar alguns recados. Primeiramente, eu queria agradecer o pessoal do Brasília Podcast por nos apoiar nesse projeto. Para quem não sabe, Brasília Podcast é um estúdio de podcast que a gente está gravando aqui agora com equipamentos profissionais de alta qualidade para promover uma melhor sensação para os seus ouvintes. Então, se vocês têm interesse de gravar seu podcast aqui, entre em contato brasiliapodcast.com.br. Outro recado que a gente tem para dar hoje é que, me presta seu livro aí, Bianca, por favor. Nós vamos ter novidades, né? Agora a gente quer fazer um sorteio, gente. Um sorteio deste livro aqui, dentro do tema que a gente está falando, né? Que a gente vai falar hoje, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Silvio de Almeida, para quem não sabe, é um advogado. E ele levanta muito essa bandeira, né, antirracista. Então a gente trouxe esse livro dele e grande parte do que a gente vai falar aqui é baseado nesse livro, mas não é só sobre, não, a gente não só trouxe essa biografia aqui, a gente fez um compilado até das nossas próprias vivências para a gente conversar aqui com vocês sobre esse assunto. Mas eu vou falar as regras, gente. Se você tem interesse em ganhar esse livro, vai lá no nosso Instagram, siga a gente, que é o Efêmeros Podcast, no Instagram, seguir a gente. Se inscreva aqui abaixo no botão vermelhinho. Comente na foto que vai ter nós duas. Eu vou até colocar a foto que vai estar lá para vocês irem direto. É uma foto que vai ter nós duas com o livro segurando, escrito sorteio. E aí vocês vão comentar, curtir, comentar, marcando uma pessoa. Pode comentar quantas vezes quiser, mas não serão aceitas as pessoas que comentarem. Marcarem perfis comerciais. Isso, artistas, enfim, tem que ser um amigo seu mesmo, entendeu? Então vamos lá conferir as regras novamente. Para você participar do sorteio, você se inscreve aqui no canal, segue a gente no Instagram, curte a nossa foto que vai ter lá do sorteio, curta essa foto e comenta marcando uma pessoa, tá? Pode comentar quantas vezes quiser, repetindo, não pode ser perfis comerciais e nem pessoas famosas. Isso inclui influencers, cantores, enfim, etc. Então, o sorteio já tá acontecendo nesse momento. Então, vai lá e confira e cruza os dedos para ganhar. Bom, pode iniciar. Vamos começar de fato esse tema complexo. A gente, outra coisa que eu queria falar. Nós vamos aqui, porque não dá pra gente matar esse tema, né? Tipo, completo. Esgotar ele Esgotar. totalmente. Não tem como, gente.
São anos, séculos, décadas, enfim, muito tempo para a gente reduzir nesse período que a gente tem aqui, né, disponível. Então, a gente vai trazer alguns conceitos, trazer as nossas vivências e sempre de uma forma muito leve. Tentar trazer de forma mais leve, apesar do conteúdo ser bem denso e às vezes até triste, né? Sim, muitas vezes. Na verdade, a maioria das todas as vezes, né, que ocorre. Então, a gente vai falar sobre racismo estrutural e violência institucionalizada. A Bianca vai começar aqui falando com vocês. Bem, para começar, vamos contextualizar, né? Entender um pouquinho do que é o conceito de raça na sociedade em que nós vivemos, né? Raça, lembrando sempre, raça enquanto uma categoria de análise, né? Uma categoria um conceito, né? Que vai estar presente dentro da sociedade contemporânea, das sociedades modernas, a partir do século XV, século XVI, e que vai permear a estrutura, né, de organização das sociedades. Né? Raça, então, é um conceito histórico, é um conceito que ele é relacional e que ele foi socialmente construído, né, a partir da própria história, né? Ele é um conceito concreto, aliás, ele é um conceito a partir da concretude de organização das relações sociais e das relações racializadas, por assim dizer, né? É um conceito móvel, um conceito flexível no tempo e espaço, né? Então, da onde é que surge, primeiramente, o conceito de raça, né? Vai surgir lá a partir dos estudos etnobotânicos, dos estudos da zoologia, dos naturalistas, lá no século XV, né? Só a gente lembrar da classificação das espécies, né? Na verdade, raça vem como conceito de classificação, né? Classificação de pessoas, né? Nesse início da história. Como é impossível, né, esgotar todo esse tema e para não ficar muito teórico, né, eu não vou entrar nos meandros ou nas mediações necessárias assim dentro da própria história, né, mas o que a gente precisa ter uma compreensão, né, a ideia da raça, ela veio para hierarquizar as relações sociais e para estabelecer aquele sujeito universal ou sujeito à classe, né, dominadora, né? A raça ela teve um papel histórico de auxílio na dominação de povos, né? Como se fosse uma relação de poder, né? Tá permeado pelas relações de poder, exatamente, né? E o que é poder mais uma vez, né? Vamos dizer, se a gente reduz, né, de uma forma bem geral, a ideia de poder é a capacidade de impor a sua vontade, né, ao outro, que o outro, né, haja conforme a minha vontade, ou a vontade da classe dominante, a vontade da raça dominante, E a né, maioria das vezes é violenta. A violência, mais uma vez, a violência, né, Isso. é o instrumento da dominação desses povos, é o instrumento do reconhecimento da legitimidade desse poder, né? A violência ela vai ser a ferramenta para o poder ser estabelecido, né? O poder de domínio, o poder de dominação sobre povos. Mas essa violência, ela não necessariamente ela tem que ser uma agressão, né? Ela pode ser uma retirada das raízes mesmo, de retirar a cultura, Sim. né? Impor religiões, né? Como aconteceram na nossa colonização aqui. Seria uma violência a nível simbólico, né? Você retirar o indivíduo das suas raízes ou separar, né? Causar uma cisão de identidade, um apagamento histórico. São mecanismos também de violência e que, mais uma vez, né, envolvem relações de dominação. Aí, só voltando rapidinho aqui, né, lá no século XV, século XVI, para quem gosta, né, de história e gosta dessas contextualizações, eu, né, particularmente gosto de fazer essa contextualização.
no mundo, né, que estava acontecendo no século XV, século XVI, de forma bem geral. Você sabe, Tainá? O quê? Pergunta. Não, eu tava aqui pesquisando outra coisa. Eu preciso ver o que a gente passa em sala de aula. Nesse período, né, do século XV, século XVI, estava acontecendo no mundo um processo de quê? Expansão marítima, mercantilização, né? E nesse contato, né, nas expansões marítimas, contato de um povo com outro, naturalmente, você, né, a gente não, os europeus, no caso, tiveram contato com os povos de outros continentes, povos ameríndios, negros, melanésios, os povos orientais, né? E esse contato, a partir desse contato, né, surge essa necessidade do europeu de categorizar, né, de hierarquizar essas relações sociais, né, e de questionar, são humanos? Esses povos outros, esses povos diferentes, são humanos? Se não são humanos, são um subtipo de humanos? E aí começa a se organizar, né, em torno, por exemplo, dessa categoria da ideia universal do que seria o homem civilizado, né? Isso aí já avançando pro século XVIII, né? As ideias do iluminismo, né? Enfim, dessa dicotomia, né, entre civilizados e primitivos, né? Então, uma coisa bem interessante que eu estava estudando esses dias, que essa ideia de humanidade nesse meio de século, né, século XVI, século XVII, era muito ligado às ideias do cristianismo, né? As ideias das três raças, dos três povos, né? Tipo assim, Baltazar, que seria um dos três reis magos negro, né? Ele seria, tipo assim, a raiz da raça negra, né? Dos homens negros, homens e mulheres negros, né? Sim. E o índio viria de qual desses três raças primordiais, dentro de uma cosmovisão cristã, né? Aí não se teria essa certeza, por isso a necessidade de catequizá-los, né, de trazer esse status de agora você tem uma alma, né, a partir da visão cristã. Eu acho que era muito visto como se o índio, né, o indígena naquele momento, ele fosse algo, uma criatura, ele não fosse um ser. Isso, exatamente, né? Exatamente. E aí, só para ser finalizar, humano, tá, gente? Só para finalizar essa parte histórica, né? Então a gente tem aí um contexto de expansão marítima, mercantilismo e dominação dos povos para uma coisa chamada desenvolvimento do capital, né? A colonização, por exemplo, sem a colonização, o capitalismo, a estrutura da sociedade capitalista, ela não teria se desenvolvido sem a colonização, até porque, né, essa retirada da identidade ou essa desumanidade do outro, né, transformou o outro em quê? Mercadoria, né? Em mercadoria que vai gerar mais valor, né, através do fruto do trabalho. E de uma categoria inferior àquela que está produzindo capital. Né, exatamente. Aí eles decidiram, né? Seria uma peça do motor da criação de... Alguém decidiu que os negros indígenas seriam inferiores, teriam uma classificação, né? É como se fosse uma classificação de seres humanos. Acreditavam muito nisso. E isso isso, vamos dizer assim, emana, né, de bases, de uma tentativa, né, vamos dizer assim, de bases científicas, galera. Então, assim, se tem uma outra coisa antes do racismo estrutural, né, nas sociedades contemporâneas, né, que está na estrutura dessas sociedades contemporâneas, voltando na história, se tem o discurso do racismo científico, né? Então, os cientistas, esses naturalistas ali do século XIX, eles determinavam, né? A ciência fazia uma espécie de determinação biologizante do ser, ou seja, a ciência do determinismo biológico, né? Aí tem aqueles nomes famosos, né? Tipo Lombroso, não vou lembrar o Gobineau, não sei se é assim que pronuncia, né? Que trouxe essas teses científicas sob a luz, né, da ciência, de que haviam diferenças biológicas determinadas, né, para o desenvolvimento de cada, vamos dizer assim, de cada forma de ser, né? O que
para finalizar, foi combatido, né, essas ideias todas de racismo científico, evolução social, né, que as sociedades evoluíam de formas desiguais e hierárquicas, né, do civilizado para o primitivo. Aliás, do primitivo para o civilizado, né? Isso foi combatido, né, com os pensadores já da modernidade, que são do século XX. Sim. Né? Então, inclusive, só te cortando aqui, Uhum. A gente está falando sobre essa questão até biológica, né? Enfim. E tem um livro, eu vou deixar aqui, que eu não vou lembrar o nome, mas ele fala sobre a história de Darwin, que ele fez uma viagem, né, ao mundo, passou pelo Brasil e tal. Sim. E ele se opunha muito com relação a essa questão dos escravos. Ele falava que não, os escravos, os negros, eram iguais aos brancos. Então, é o pai da ciência moderna. E ele se opunha muito em relação a essa questão desse apartheid, né, na época que tinha, ele via o escravo como outras pessoas não viam naquela época, como um ser humano que tinha as mesmas questões biológicas, e por isso ele era contra. É interessante falar isso porque a gente vai lendo cada coisa e a partir disso a gente vai tirando outras conclusões. E esse livro é sobre natureza, que eu estava lendo, sobre questão ambiental e tal, e falava sobre Darwin, que ele fez essa viagem e verificou e não entendia o porquê de tratar as pessoas negras como inferiores, porque na cabeça dele não fazia sentido. Então, assim, já começa aí também, a partir de Darwin, já, tipo, será que nós negros somos diferentes? Não somos? Será que existe mesmo essa hierarquia de raças humanas? E aí ligada ao desenvolvimento das culturas e à própria inteligência, né? Mas, né, graças, né, a Zambi, Olorum, essas ideias, né, a partir da racionalização, da racialização, né, caíram por terra, né, porque qual a necessidade ainda de se falar de raça, né, já que a gente sabe que, historicamente, raça enquanto um conceito biológico não existe. Né? Nós sabemos disso. Raça não tem nenhum lastro, não tem nada a ver com a biologia, né? Com o desenvolvimento das biologias. E sim com a diferença exterior, né? A diferença do estereótipo físico, né? Do fenótipo, né? Tem, inclusive, uma autora, né, uma antropóloga, Rita Segato, se não me engano, ela fala sobre raça é signo, né? Então, raça envolve essa exterioridade, envolve o fenótipo, né? Mais do que, inclusive, a própria ancestralidade, no mundo moderno, raça está ligado à quantidade de melanina que se tem na pele, né? É visual. Né? A raça, enquanto marcador social, ela é visível a partir da cor da pele, a partir dos fenótipos, né? Então, para quem está nos assistindo, né, que tenha ficado escurecido esses fatos, né, escurecido esses conceitos, raça enquanto um determinismo biológico não existe, né? Essa foi um mecanismo, né, de dominação desses povos, esse discurso, né, serviu ao colonialismo, serviu ao capitalismo e serve até hoje, só que não mais em termos de determinismo biológico, e sim de instrumento político, que é aí onde a gente, né, vai dar início, de fato, ao nosso tema. Sim. Raça é uma categoria social que ela é absolutamente, nesse momento, política, né? Mas, claro, não político em termos de estar alheia à vivência, à ancestralidade do indivíduo, né? Ao que se remeteria, né, a essa ideia de cultura de alma, né? É um conceito da antropologia, do Félix Guattari, que fala um pouco sobre essa cultura alma coletiva, né? E a gente fala da cultura negra, cultura japonesa, cultura nipônica, né? Enfim, outra história. Gente, eu queria dizer que a Bianca, ela é professora, por isso que ela
Tem tantos conceitos assim gravar na cabeça. É tantos nomes assim, mas a gente vai aprendendo junto Com aqui, certeza. todo mundo se ajudando aqui. E quem tiver dúvida, manda aí nos comentários, Sim. pergunta, não fiquem alheios a essa temática, porque né, o racismo, né, enquanto parte fundante da nossa sociedade, que está presente na estrutura, o que é presente na estrutura, né? Tá presente na organização das relações sociais, principalmente no que diz a organização do trabalho, né, dentro dessas sociedades. No início, a partir da exploração, né, da mão de obra escrava, e depois, né, estruturalmente, a nível político, na não inserção do negro na sociedade. Né? Então, mas É pode isso. continuar, continue. Não, é isso. Já falei demais. E vocês, eu estava até conversando com a Bianca, né, sobre como que começa essa questão do racismo dentro da nossa sociedade. A gente não chegou a uma conclusão muito assertiva, mas nós pesquisamos e achamos algo interessante que eu vou conversar aqui, começar, né, a explanar, mas de uma forma muito assim por cima, que aconteceu, acontece, né, não aconteceu, mas em 1888 a 1920 existia uma coisa que veio à tona, mas agora na atualidade, que é a política do branqueamento. É algo que estava implícito, mas todo mundo via, mas né, não era falado. E aí, com base em teses, né, isso é uma questão de pesquisa, né, que foi levantado e tal, existia essa política de branqueamento. E como que funcionava essa política dentro do Brasil naquela época? O Brasil, como se sabe, né, estava sendo colonizado, enfim. E aí, as pessoas começaram a pensar, e se a gente embranquecesse essa raça aqui? E se, em vez de ter essa raça negra, a gente conseguisse, né, deixar ela um pouco mais clara, né, com os cruzamentos, né, de nações, enfim, de pessoas de outros países. E aí, pasme, George Reid, né, que é um dos pesquisadores, ele falou que naquela época mais de 1,5 milhão de europeus cruzaram o Atlântico para São Paulo. Nossa. E pasme, a metade deles, mais da metade, 63% dessas pessoas que vieram para cá, vieram com passagens compradas pelo Estado brasileiro. Justamente. Nossa, é a política de imigração de Exatamente. branqueamento. E é muito interessante, isso eu vi eu vi um historiador falando, né, que chegavam, não eram imigrantes iguais os escravos que vinham da África. Eram imigrantes que tinham privilégios por serem brancos. Então, os trabalhos eram dados a eles de uma de melhor qualidade, melhor retorno financeiro, porque eles queriam que essas pessoas ficassem aqui para que houvesse o branqueamento da sociedade brasileira, né? Então, vinha com esse peso de, eu tô indo, né? Mas como eu já estou fazendo um favor para vocês, eu quero os melhores empregos, eu quero os melhores salários. E foi assim que aconteceu. Então, não se engane, não é só porque eles eram estrangeiros que eles eram tratados igualmente com relação aos escravos que vinham da África. Não era a mesma coisa. E aí, eu vou ler aqui só um trechinho, porque o que acontece? O antropólogo e médico carioca João Batista Lacerda foi um dos principais expoentes da tese de embranquecimento. E aí, ele participou em 1911 de um Congresso Universal das Raças em Londres. E um dos trechos, né, de uma pesquisa que ele fez, de um artigo que ele fez, né, enquanto historiador, médico, enfim. A população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual.
as correntes de imigração europeia aumentando a cada dia mais Uhum. o elemento branco dessa população, acabarão depois de certo tempo por sufocar elementos nos quais poderia persistir alguns traços de negros. Ou seja, é justamente isso, gente. Eles queriam, porque queriam embranquecer em um século as pessoas. E aí, a gente precisa entender. Essa política de branqueamento, ela acabou? Não. Ela mudou de forma. Uhum. Como não deu muito certo essa questão de vir europeus para o Brasil para esse fim de embranquecer a população, hoje em dia, a maior política de branqueamento, de uma forma bem clara e para deixar bem explícito, é matando os negros. Uhum. É tirando a cultura também dos negros, é tirando as raízes, é o preconceito que tem hoje. Então, falando de uma forma bem clara, a política de branqueamento, ela continua, só que de forma bem escura, de clara mesmo. Deixa uma coisa bem clara. É que existe ainda essa política de branqueamento, por mais que não seja de uma forma como a gente viu no século XX, mas é feita de uma forma mais cruel, ao meu ver. Sim. Tem só uns comentários para fazer. Uhum. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que se chama Espada, Cobiça e Fé, As Origens do Brasil. O autor é Francisco Verfort. Esse livro, inclusive, ele retrata o período, né? O período inicial da colonização no Brasil. E ele traz um processo de reflexão histórica, inclusive, dessas pessoas que migraram para o Brasil a partir de políticas, né, como fala, acho que nem era república, acho que era império ainda, não tenho certeza, mas que vinham para o Brasil chamados degradados, que eram as pessoas da Europa, né, que cometiam crimes, que eram já excluídos dentro da própria Europa, era tipo, né, como falam, né, eram os párias, né, da sociedade europeia e eram mandados para o Brasil, não como exílio, mas como uma nova oportunidade no novo mundo, né? Só que é isso, né? Políticas de imigração em massa da Europa para o Brasil. E, vamos dizer assim, uma coisa casada, né? Não, então manda esses europeus para cá, não quero os europeus, manda os europeus para cá para deixar as coisas claras aqui, né? Vamos deixar as coisas mais embranquecidas. Uma outra coisa, lá na década de 30, 1930, mais especificamente em 33, se eu não me engano, se tem vários teóricos, né, brasileiros teorizando e escrevendo sobre as bases, né, de formação da sociedade brasileira, né, da formação do povo brasileiro, mais específico, né? E dentro desses autores, eu não vou nem citar o nome, porque eu acho que não vale muito, mas, claro, a título, né, de estudo, com certeza, leia o livro, tá? Mas o conceito de democracia racial, né, de que essa formação do povo brasileiro, ela se deu, né, de uma forma amigável, né, de que, inclusive, esse discurso da democracia racial, ele foi utilizado por muito tempo para negar o racismo estrutural da nossa sociedade, né, de que viveria, né, em harmonia, de que o negro, né, ele foi inserido, sim, na sociedade, de que não haveria racismo, né? Então, tenham cuidado, tá? O discurso da democracia racial, de que existe uma democracia racial, ela é um discurso falacioso e ainda permeia as nossas relações, que é aquela história lá do Morgan Freeman, né? Basta não falar de racismo para não existir. Oi? Ou então, basta dizer que o branco também sofre racismo reverso. Que racismo você reverso. Nossa, gente, a não maior existe. fake news da história é o racismo reverso. Não acredito em fake news. Não existe, gente. Posso dar uma dica de filme? Pode sim. Filme brasileiro, Medida Provisória. Eu não assisti, é bom? Muito bom, fantástico, mas eu não vou dar spoiler. Ano, né? Foi esse ano, Lázaro Ramos, aí, ó, parabéns. Eu tava com muita vontade. Um filme maravilhoso, um filme excelente, porque
medida... Vou dar um spoiler, grandão. Mas... Não é pra você dar... Não tanto spoiler assim. Mas medida provisória, se você pega o título do filme, né? Medida provisória. Sim. Medida provisória, então, tá dentro de uma ideia, o quê? Legal, né? De direito, da lei, né? Sim. Quem promulga uma medida provisória? O presidente. O presidente, né? O representante máximo, né? Da democracia, da república, né? Então, é baixado uma medida provisória. Ah, tá. Né? Entendi. Eu não vi nenhum trailer. Então eu não vou dar spoiler. Não fala, Não vou dar spoiler, Deixa então. só a... Assistam. Mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Sobre racismo, racismo estrutural, racismo institucionalizado, né? Dentro das instituições. Tudo a ver. Assistam o filme, Medida Provisória. Filmaço. Outra questão que eu queria deixar claro aqui também é que a gente vai trazer esse assunto racismo estrutural em forma de uma série aqui dentro do podcast, mas ela não vai ser seguida. Então, não vai ser a partir de agora, todos os episódios onde a gente vai falar sobre racismo estrutural. A gente vai intercalar com outros, com outros assuntos e outros temas. Mas o nosso intuito aqui é de trazer uma série sobre racismo estrutural em todas as vertentes possíveis. Então, aguardem aí. A gente está falando agora, vai iniciar realmente com relação à política... política não, a questão da violência, né? E trazer alguns exemplos aqui. Enfim, a gente vai começar a dialogar sobre isso agora, mas é só para vocês saberem que racismo estrutural, essa série que a gente vai fazer, vai ter várias vertentes, terão várias vertentes. Uma dica, né, dessa questão do branqueamento racial no Brasil, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema foi num podcast do História Preta. É um historiador, né? O engraçado é porque eu vou correr o risco, mas eu acredito que o autor desse podcast, História Preta, ele é militar também, é dessa área. E ele, tipo uma luz, assim, nessa questão dentro da própria instituição, né? Então, ele é historiador, mas ele também é policial. Se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Então, ele traz sobre essa vertente, e ele que falou isso no episódio que ele lançou no dia 29 de março de 2019. E ele deixa várias referências também. Então, é o Thiago André, História Preta. Vejam esse podcast, porque lá ele traz de uma forma mais didática, porque é um episódio só sobre isso e ele é historiador, né? Então ele traz dados, datas, nomes, ele dá nome às pessoas que participaram disso. Então assistam também a indicação. E agora vamos partir. Você quer falar? Queria só fazer um adendos, né? A professora aqui gosta de fazer adendos. A questão, né, do racismo estrutural parte de estudos sobre teoria social, né? Então, falar de racismo estrutural não tem como não falar também de teorias e de conceitos, né? Mas esse não é o nosso foco, né? As teorizações, e sim, né, um diálogo mais fluido, né? Fica aí a dica, assim, peguem referências, né? Hoje a gente trouxe vários nomes, né? Vários conceitos. Aquele conceito que você não entendeu, que não ficou muito bem escurecido, tá? Vamos mudar esse... vamos mudar alguns ditados. Exatamente. E concorram ao pesquisam isso. Comprem não, aliás, se inscrevam não é merchan. Se inscrevam lá pro sorteio, tá? Do livrinho do Silvio de Almeida, que é maravilhoso. É pequeno, gente, mas tem um conteúdo, assim... Muito rico. Inclusive, comprem mais livros de intelectuais negros e negras. Façam esse favor. E essa coleção aqui específica, que fala sobre... que é Femininos Plurais, da coordenação da Djalma Ribeiro, ela é fantástica, porque ela fala sobre essa questão inteira, sobre racismo. Enfim, ela traz sobre... Tem um livro que também dessa série que é sobre colorismo, que é muito interessante. Então, assim, participa do sorteio para garantir, tá? Isso. Vamos começar a falar sobre violência em si? Vamos. Eu gosto de trazer sempre dados. Os dados que eu vou trazer aqui não vão ser longos, tá? Mas eu vou deixar aqui. O nome da pesquisa é o primeiro link quando você bota no Google.
e tem 60 páginas. A pesquisa inteira tem 60 páginas. Então, assim, é muito bem estruturada, é feita pela CSEC. E o nome é Negro Trauma, Racismo e Abordagem Policial no Rio de Janeiro. É importante falar que é do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que é o estado que mais tem violência policial acontecendo na nossa atualidade, né? Acho que São Paulo também. Enfim, vou trazer 2 dados aqui, muito simples. Primeiro, nessa pesquisa fala que 63% das abordagens, o alvo é a população negra, né? E dentro dessa margem de 63%, 17% desses 63% já declara, né? Essas pessoas declaram que já foi abordadas mais de 10 vezes. E mais, 68% das pessoas que estão andando pela rua, no geral, quando são abordadas, apenas 25% são brancos, o resto tudo é negro. Então, existe um alvo. A gente pode começar a falar assim que existe um alvo dessa instituição. E esse alvo é a pessoa negra, sobretudo os jovens negros. E a gente estava conversando, né, até sobre isso, como isso impacta. Eu queria até te fazer uma pergunta, você que mexe não, né? Você que trabalha com adolescentes, sobretudo de periferias, né, e tudo mais. Você acha que essa abordagem insistente da polícia e em jovens negros, ela impacta, sim, no dia a dia, em como o adolescente ele se vê dentro da sociedade, enquanto uma pessoa que vai crescer, que vai ter alguma oportunidade ou não, você vê que se existe como que eu posso falar? Existe essa preocupação na vida deles, dessa perseguição policial que existe contra os negros, assim, o que você vê, o que você sente, assim? Sei que você não tem nenhum dado, porque você não pesquisa sobre isso, mas pelo que você vê, assim, em sala de aula, você sente que esses adolescentes, eles estão sendo afetados por conta dessa perseguição? Com toda certeza, né? Inclusive, Brasil é um dos países que eu não sei exatamente o dado, né? Mas que mais mata jovens negros, né? Adolescentes. O que é chamado também de genocídio da juventude negra. Sim. Né? Assim, da minha experiência, né? De sala de aula, do que eu converso, interajo, né, com os meus estudantes, o que eu posso perceber é que eles percebem, sim, vamos dizer assim, eles não são alienados do ponto de vista racial, né? Se sabe, se tem, a partir das conversas, eles sabem que a abordagem é diferente, isso é nítido, só que é tão naturalizado já na vida, né, que eles não esperam que sejam tratados de forma diferente. Nossa, isso é triste. É triste, né, porque, assim, o impacto na subjetividade, né, o impacto na formação desses jovens enquanto sujeitos, né, de direito, enquanto cidadão, enquanto pessoa, né, plena e digna, é prejudicado. Então, assim, o que a gente vive, né, na verdade, é vamos dizer assim, uma espécie de política naturalizada de criminalização da raça, né? O ser negro ou a identidade negra de forma confrontada, ou negro de pele retinta, né, que é o signo, né, o visual, o fenótipo, a partir do fenótipo, né, ele já é classificado, vamos dizer assim, automaticamente como potencial criminoso. Então, as abordagens vão tender, sim, para, de forma mais truculenta, né, aos jovens negros. A partir dessa ideia do próprio estereótipo racial, né, da vestimenta, aí vou falar, né, não sei se vocês lembram, né, geração Z aí, do famoso Kitpeba. Ah, sim. Né? Falar de Kitpeba é falar de um problema estrutural, é falar de um problema institucional. É você pegar o estereótipo e julgar ele. E julgar ele. Por exemplo, como se todas as pessoas que usassem um bermudas, Juliette, exato. um bermuda ciclone, uma
Gente, essas marcas Só- patrocinam a gente, viu? Só que... Mostrando Kenner. Só que tudo isso, né, vamos chamar de acessórios, né? Esses Sim. acessórios, bermuda ciclone, MDC, não sei nem falar. Eu só conheço essas 3 que eu falei agora. Boné aba reta, né? Que vamos dizer assim, são como acessórios da cor da pele, né? Como é que você tira a cor da pele? Não tira, pô. Né? Uhum. Então, assim, Kit Peba vem a somar a cor da pele no Kit Peba. Isso é um fato. Não se trata só da vestimenta, da indumentária. Também é o fator cor de pele influencia nessas abordagens, né? Sim. Então, você pode ter um jovem branco, um jovem negro, ambos vestidos, né, com Kit Peba. Ou, né, Quem vai separado vai ser o negro. pode ser que os dois sejam, porque vamos dizer assim, a indumentária, né, vai, de forma pré-julgada, né, irá classificá-los de Sim. alguma forma como potenciais ali, pessoas que vão cometer delitos, né. Mas aí, a forma de tratamento, a truculência, ela vai ser diferente. Um peso, aliás, é um peso e 2 medidas, né? Eu acho que esse é o ditado, né? Acho que esse é o ditado. Vai ser diferente. Basta, assim, você pensar no exemplo, né? Com relação a apreensões, né? Quando, né, no uso de substâncias ilícitas, né? Um jovem negro e um jovem branco. O jovem negro, pô, tá aportando qualquer coisa ilícita, já é taxado como traficante. Sim. O jovem branco, usuário, É o usuário. né? Com certeza. Então, aí fica uma coisa mais nítida, né? Mais escurecida dos fatos, Sim. né? Isso, gente, isso tem um nome, né? Isso se chama racismo estrutural, isso se chama violência institucionalizada com viés racial, enfim. Eu estava lendo sobre justamente essa questão, né? E tem um estudo, é uma tese de mestrado em ciência política de 2006, que apontou que 59% dos réus de furto em São Paulo eram brancos, enquanto 40% eram negros. Então, você colocar o negro como criminoso automaticamente é um erro. Sim. Até porque, se você for ver esses dados e levar em consideração que o Brasil, a maioria é negro, esse número é bem relevante. Entendeu? A maioria que são presos por roubo em São Paulo é branco. Então, vamos tirar da cabeça, né, que o criminoso é sempre negro. Sim. Isso é a falácia, né, do estereótipo racial e do ideário como fala, da raça degenerada, né, que mais uma vez, voltando no discurso lá do século XV, né, de Sim. que o outro diferente, né, o negro, enquanto não evoluído moralmente, né, tem uma degenerescência. E aí a gente volta lá para as teses do Lombroso. Pô, a gente está em pleno século XXI. E a galera insiste em manter esse mesmo paradigma, né, de pensamento. Outro dado que eu vi aqui também... Mas rapidinho, sabe por que a galera insiste em manter esse padrão de pensamento ainda racista, estereotipado? Aí eu não sei. Para manter as estruturas de poder da forma como são, né? Para manter a estrutura de poder dentro das relações sociais, né? De subjugamento, de submissão, de dominação. Por isso que quando você luta contra isso é muito importante, né? É muito importante. Você falou sobre abordagem policial e tal. Tem um estudo falando sobre... É uma análise, na verdade, que foram feitas em 4.000 sentenças. Olha, 71% dos negros condenados possuíam, em média, só 145 gramas de droga. Enquanto 64% dos brancos condenados, a apreensão era mais ou menos de 1 quilo. Então, assim, você vê são, igual você falou, um peso, 2 medidas. Acho isso? que Isso é o contrário. Nós estamos péssimos nesse ditado, mas enfim, é para vocês terem noção de que os negros, eles não são criminosos. Não.
Existem criminosos em todo o nosso país, brancos, negros, enfim. Só que o que é levado em regra é que todo negro é criminoso, enquanto todo branco talvez seja, talvez não. Sempre tem O o branco, benefício da dúvida. o branco tem esse benefício, tem esse privilégio de alguém duvidar dele. Quando você vê um preto com o kit peba que você acabou de falar, ou então só com algum dos itens, já é considerado criminoso. A pessoa já atravessa, Sim. já olha estranho. A gente está falando aqui sobre instituições públicas, né? Até agora, a gente está falando sobre a Polícia Militar, vamos dar os nomes aqui, mas a gente também tem outras instituições, por exemplo, não instituições, mas outros tipos também desse tipo de violência, que é na segurança privada, né? Quando você vai em um shopping. Nossa senhora, terror e pânico. Quando você vai em um shopping, tem aquele famoso rolezinho. Aí já teve muita discussão sobre isso. Teve. Tipo, os negros se reunindo para ir pro shopping. Não pode. E assim, o desconforto. E ó, vamos falar assim da nossa experiência. Nós somos, né? Nós temos a pele. Nós somos consideradas pardas, né? A pele mais clara. Isso. Mas mesmo assim, nosso privilégio de passabilidade, posso falar desse termo, né? Eu já tive segurança de shopping atrás de mim, né? Sim. Então, assim, aí eu penso assim, nossa, se isso é uma situação que incomoda, imagina, né? Para as pessoas de pele retinta. Não, imagina, eu tava vendo uma entrevista, eu não vou saber agora. É porque assim, gente, essas informações, elas são construídas na nossa cabeça, a gente vai pesquisando e a gente se perde, às vezes, nas referências. Mas eu vi um garçom aqui da entrevista falando que quase todas as vezes que ele vai ao trabalho, ele é abordado. E ele fala como isso afeta a sua autoestima, ao seu psicológico. E ele faz a pergunta na entrevista, será que eu nunca vou parar de ser abordado porque eu sou negro? E eu já passei por uma situação de preconceito mesmo. Fui em uma loja e eu não fui atendida. É incrível, eu cheguei primeiro na loja e estava procurando uma coisa específica. Chegou depois de mim uma branca loira. Ela foi atendida e eu não. E eu não comprei. Porque assim, gente, esse negócio também de falar, eu vou comprar a loja toda só pra ela ver. Não, gente, não vai ver meu dinheiro, nem importa. Eu saí, puta da vida. Nunca mais voltei. Até hoje essa loja existe, mas eu nunca mais voltei. Então, assim, são esses tipos de... E assim, meu cabelo, eu tinha acabado de começar a transição, então meu cabelo tava bem armadão assim e tal. E a gente vê como estereótipos, qualquer um que seja, até mesmo além do Kit Peba. Qualquer fenótipo físico, isso, né? Ele já, ligado à negritude. Ele já te possibilita sofrer preconceitos por aí. Então, assim, quando a gente fala de violência, não é só no âmbito público, é também e não é só a nível de violência física, né? Como a gente tem os casos mais tristes. Isso. Nós temos diversas violências simbólicas. Só vou dar um relato para rasgar o verbo aqui, porque esse assunto mexe com as minhas bases emocionais, né? Eu fico, de fato, afetada. A violência afeta, né? A violência é sobre isso. Mas essa questão do racismo institucionalizado e o racismo dentro das estruturas, ela é tão presente, mas tão presente, que até em situações assim, vamos dizer assim, dentro das escolas, né? O âmbito escolar. Eu, né, enquanto professora, eu já cheguei a ter conversas, né, de ser chamada a atenção e de receber, assim, vou dizer, uma ameaça velada de ser exonerada, né, da minha condição de servidora pública temporária, né, se eu continuasse levantando bandeiras dentro da escola. E aí, uma das falas que foi direcionada a mim, né, assim, privada, né, de forma conversa pessoal, né, mas dentro de uma reunião, né, então, seja, eu estava dentro de uma reunião, eu fui chamada para uma reunião para ser, vamos dizer assim, uma espécie de advertência oral, né, uma ameaça velada, né, de que se eu tinha um problema, né, naquela escola, eu tinha um problema. O problema é que eu levantava muitas bandeiras.
em especial a bandeira dos negros, né? Então, assim, olha, o seu nome, ele foi, né, levantado em reunião, e aí se pensou, né, se a gente ia deixar você continuar trabalhando aqui. Não, porque, né, você levanta muita bandeira, né, levanta muita bandeira dos negros, e você melhorou muito, né, nesse sentido e tal, dos seus posicionamentos, mas ainda tem isso, né, levanta muita bandeira dos negros. Eu tinha acabado de organizar um projeto, né, sobre a consciência negra. O que é levantar bandeira, tá, gente? É, Especifica aí, porque assim, gente, levantar bandeira, quando eles falam isso, é aquela mesma tese do bolsonarismo. Sei lá, que a pessoa tá pegando o filho, ideologia. tá pegando o filho e colocando um monte de coisa na cabeça que não é pra idade, né? É. Só Enfim, que, mas só o que que você fez pra levantar a bandeira? Me diga. eu organizei o mês da consciência negra e estava falando sobre racismo dentro da escola. O que eu estava Ah, meu fazendo, na Deus. verdade, era denunciando, era falando, galera, ó, tá tendo problema aqui, fulano de tal, fulano de tal. Ah, vai ter o mês da consciência negra, vamos fazer um projeto, então vamos pensar no que é o antirracismo, E sabe o né? que mais me espanta? É porque no mês da consciência negra, as pessoas costumavam falar. Agora nem pode mais falar sobre racismo, né? Não, Não. não, pois é. Antigamente até podia falar um pouco, agora não pode A fala falar. foi: você não é adequada para esse ambiente porque você levanta a bandeira dos negros. No meu entendimento, galera, vamos lá, né? Combater o racismo com antirracismo, Sim. né? A gente tem que ter posturas antirracistas e não passar pano, não deixar margem ali. Então, o que eu entendi eu não podia exercer ali naquele espaço institucionalizado, né? Se trata de uma instituição pública de educação. Sim. Eu não poderia ali, na verdade, fazer o que diz a própria Constituição, né? Exatamente. Denunciar o racismo. Deixar evidente que racismo é crime, trazer uma perspectiva de educação antirracista Uhum. em prol, né, da dignidade humana, do próprio desenvolvimento integral dos estudantes. Eu não podia, no sentido de ter o meu trabalho direcionado a isso. Não E poderia levantar bandeira. Isso é isso que eu entendi do não pode levantar bandeira aqui. só Tem que que isso ficar não é, quietinha. isso a gente tem que deixar claro, não é levantar a bandeira, é falar o Não, é o que óbvio. falar o que já tá existindo, é evitar que isso aconteça. A gente tá Exatamente. vendo vários casos aí, principalmente o que aconteceu na semana passada da Bahia, de crianças Uhum. sofrendo bullying, e o único jeito que ela vê é copiando os adolescentes, as tragédias dos Estados Unidos, trazendo pra violência. Ah, você fez bullying comigo, então eu vou te dar um tiro. Entendeu? É isso Uhum. que essas instituições educacionais elas querem, que você não fale sobre isso, porque igual a gente falou no começo do programa, se você não falar, não Vai deixar de existe. existir. Só que não é assim, gente. Não é assim. Ainda mais em periferias, onde a gente mora, né? Não, Que sem contar que mais de 90% dos estudantes são negros dentro dessa instituição específica. Como não falar de raça numa escola em que a maioria são negros? E eu É vou, impossível, e eu né? vou te falar uma coisa, essa educação não basta ser não basta ser contra o racismo, tem Tem que que ser ser antirracista e antirracista. tem que ensinar como Angela ser Davis. ensinar como ser antirracista. Porque eu vou falar uma coisa pra você, na minha época de escola, eu já cheguei a falar, mas eu não sou negra, eu acho que eu não sou negra. Porque eu não sabia, foi Uhum. tirado isso de mim. Tipo, assim, olha, você é mais ou menos negra. Negra. Então, assim, não se preocupa com isso, não. Sabe? Não se preocupa. Quem tem que se preocupar são as pessoas retintas e tal. Uhum. Então, a gente acaba se distanciando dessa nossa cultura, da cultura afro, e se colocando mais nessa posição de branco, só que as nossas oportunidades não são Não iguais. são iguais. Não são É iguais a às de branco. falácia do embranquecimento, Só né? que quando você chega, por exemplo, em um shopping, igual eu cheguei, por eu ter traços negros, né? Por eu ser negra, eu sou maltratada. E aí eu fiquei refletindo. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque eu fiquei refletindo. Gente, mas como assim? Por que eu fui rejeitada dessa forma? Uhum. Até compreender que isso era uma questão de racismo, gente, foi muito tempo, foram muitos anos para entender isso. Então, a educação antirracista, ela é para isso. Não é só falar sobre racismo, é falar sobre inclusive tem uma lei, né? A lei Exatamente. 10.100
1639. Isso, que fala que tem uma obrigação do Estado garantir que tenha uma educação voltada para... Não, educação voltada não. Que tem uma matérias, né? Voltadas para o para a cultura Afro. afro-brasileira e história de África, Isso. né? E aí, se eu tivesse essa matéria, talvez hoje não, naquela época, quando eu sofri preconceito, eu tivesse tido outra reação. Ou então não soubesse, sabe, mexer com isso na minha Sim. cabeça, sabe? E não Porque não é uma questão de criar outra disciplina, tá? Que depois a gente isso. explica melhor sobre essa É lei. incluir É isso. incluir a temática racial, a temática das discriminações, de forma interdisciplinar ou em temas transversais, né, às disciplinas que já existem. Sim, incluir na história, por exemplo, e principalmente na história, educação religiosa, para falar sobre as Religiões de matriz africana. Isso, incluir isso na filosofia, incluir em todas as matérias, para que as pessoas tenham consciência, porque essa política de embranquecimento, ela acontece também aí, porque Sim. se você tira todas as armas, As referências, as referências dessa pessoa, para ela se conscientizar, para ela saber de onde vem, ela vai ser uma pessoa perdida, porque ela não vai ela vai pensar, eu não me encaixo, principalmente os pardos, né? Eu não me encaixo na negritude e também não sou branca e não tenho as oportunidades dos brancos e é isso que acontece na cabeça de um adolescente. Por que que isso acontece? Então, eu acho que uma educação antirracista seria uma saída muito... Como posso falar? Necessária. Seria uma saída também mais limpa, assim, sem violência. Para não chegar, né, a esse estado de violência. Mas daí a gente teria que, de certa forma, resetar, né, toda a estrutura de sociedade, o que não é possível, a gente sabe. Então, a gente aposta, né, eu, pelo menos, aposto nas gerações da atualidade, né, nessa geração atual, né, que se mostra muito mais consciente e muito mais respeitosa, né, à diversidade humana, as diferenças fenóticas, né? Enfim, as gerações passadas, acho que já era. Reset, talvez. Acho que a gente não tem mais solução. É um pessimismo, né? Que a gente tem. Um pessimismo. Mas, enfim. Só que é necessário também. Na verdade, é a realidade concreta, né? São os fatos que nos levam a essa inclinação, né? Mas, de fato, eu acho que essa questão antirracista, que tá vindo com tudo, assim, eu tô vendo muitas pessoas falarem, eu acho que é a saída. Assim, apesar de que no debate presidencial, ai, meu Deus do céu, faltou o Péricles, né? Acho que um dos únicos candidatos negros não teve espaço, não foi chamado, né, para o debate. Enfim, né? Problemático também essa democracia, vamos dizer, democracia portuguesa e branca. Mas vamos lá, não é o nosso foco. Hoje voltando pro foco. A gente também pode comentar aqui sobre casos que aconteceram, né? Eu vou comentar, né? A gente vai comentar aqui basicamente sobre 2 que são os mais recentes, né? E que ganharam a mídia aí de uma forma mais abrangente, assim, né? Todo mundo falou sobre isso. George Floyd, e que foi morto por um policial porque ele queria pagar uma conta com a nota falsa, né, de $20 lá nos Estados Unidos. Enfim, a pena dele foi a morte, né, o policial por asfixia, por asfixia com o joelho e assistido, né, porque não foi algo que foi escondido. Foi deliberado, né? Não, ele fez para que todos pudessem ver ali a aplicação da justiça sendo feita, né? Sendo a justiça sendo aplicada de forma excepcional quando se trata de uma pessoa negra, Sim. Né? Justiça e aí, sem falha. A gente tava falando também sobre o caso do Genivaldo. E aí eu tava vendo as notícias e descobri que os dois têm uma coisa muito em comum, que é a data, né? George Floyd morreu dia 25/5/2020, enquanto o Genivaldo morreu dia 25/5/2022.
pela mesma coisa, vamos dizer assim. Foi um policial que asfixiou ele, só que dentro de um câmara carro. de gás Uma câmara de improvisada. gás. Que, inclusive, esse tipo de violência, ela posteriormente, né, saiu nas mídias sociais, que foi ensinada, né? Como que protocolo de abordagem. Sim. Isso é inacreditável. Gente, sabe que isso é, mais uma vez, assim, para além do racismo estrutural e institucional, né, dessas instituições, né, públicas, isso é uma característica de um Estado que é fascista. Sim, tipo... Fascista. Só que aí você tem que... Vamos botar em contraponto, a gente conversando sobre isso também. Pessoal, eu vou deixar também links de reportagens aqui para vocês verem como foi a abordagem policial feita. Por favor. Com aquele meliante, um médico que fazia... Colocava abusava, colocava pacientes. suas partes íntimas ali na boca das pacientes enquanto estavam sedadas. E, gente, se vocês verem, clica no link aqui que vocês vão ver. A delegada chega lá, oi, senhor, tudo bem? O senhor... Tá convidado a ser preso? O senhor quer ser preso? Tipo, sabe aquela mulher do, quer almoçar? Vamos almoçar? É tipo, vamos ser preso? Vamos ser preso hoje? Você vê a diferença, A diferença, né? a calma, a serenidade, sabe? Tipo, ai, olha, você fez um crime. Fez, mas assim, vamos lá, sabe? Tirar tudo isso a limpo, depois a gente vai ver. Mas se fosse um negro, igual aconteceu com George Floyd e Genivaldo, que cometeram crimes, vamos dizer assim, de patrimônio, assim, não... Na verdade, o Genivaldo nem cometeu crime, né? Não, ele só estava sem capacete, numa via, numa moto. Que assim, gente, resistiu. isso aí, andar sem capacete no interior é a coisa mais comum do mundo. Aí não é certo, não é. Só que é uma infração. E sem contar que foi a PFR, né? Foi a Polícia Rodoviária quem cometeu esse crime. Né? Isso, então, para você ver como que está em todos os lugares a violência. Não é uma prática apenas da Polícia Militar, apesar de que a Polícia Militar ela pratica mais. Só que a PRF, seguranças privadas, todas essas instituições elas acabam cometendo esse tipo de violência. E no caso do Genivaldo e do George Floyd, eram crimes patrimoniais, vamos dizer assim, e no caso do Genivaldo, era uma infração de trânsito, uma coisa que ele nem seria preso nem nada, e ele foi condenado à morte e teve a sua sentença aplicada na hora do fato. Então, a gente vê a diferença. Enquanto eu não estou falando que ele deveria ser morto, esse médico, tá, gente? Isso aí, a gente não combate violência com violência. A gente não combate, nós não defendemos isso. Claro, não. Mas a gente queria que a mesma atuação da polícia fosse aplicada da mesma forma que foi aplicada pro criminoso branco. Claro. Que cometeu um crime muito mais grave. Nossa, muito pior. Muito pior, né? Tipo, era algo assim que me deu um nojo. Sim. É um crime repugnante, sabe? E foram de formas reiteradas. Então, assim, não foi só com uma mulher, foram com várias mulheres. E várias mulheres nem sabem que sofreram, porque estavam anestesiadas. Então, verifica, gente, o peso desse crime e verifica o que George Floyd, Genivaldo, aqui a gente dando de exemplo, mas existem aí exemplos que a gente pode dar de crianças que são mortas por tiro. Carros alvejados de sim. famílias de forma desproporcional, né? Os 80 tiros no carro de família. Pois então, a gente vê como é desproporcional e como a punição é mais branda para pessoas negras, simplesmente por serem brancas, na verdade. Fala daquele documentário. Ah, sim. A gente estava comentando também, falando sobre crimes. Eu adoro assistir documentários, podcasts sobre crimes. A Indico Mundo muito Modus Operandi, que é um podcast de crimes, né? Eu adoro, gente, sinceramente. E agora tá muito em alta a história do Jeffrey Dahmer, não sei, gente. Eu vou falar só Jeffrey, tá? Jeffrey matou 17 pessoas, 2 delas brancas, né, que foi no início ali da sua trajetória de crimes, né, e o restante foi feito com estrangeiros, né,
que na sua maioria tinha um indígena. É indígena? Era indígena. E tinha tinha mexicano. Imigrantes. Então, imigrantes. Eram imigrantes que não são tão bem acolhidos, assim, né? De uma forma... Foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Então, ele matou 17 pessoas, crimes com cunho sexual, ele comia as pessoas, ele vilipendiava os corpos. Enfim, ele era um canibal, um maluco que matou esse tanto de gente. Uhum. E aí, você pensa, mas ele era um gênio do crime, ele conseguia se safar porque para matar 17 pessoas, mas, gente, vou falar uma coisa para vocês. Ele não fala isso na série, não fala no seu testemunho, não deixa isso registrado de que ele preferia vítimas negras. Ele não fala isso, mas é explícito que ele desejava mais as pessoas negras e pobres e imigrantes, porque essas pessoas não são protegidas. E não, agora você pensa, 17, então foram 15 pessoas que sumiram do mapa e ficaram anos sem saber o que aconteceu com essas pessoas. Por quê? Porque não tinha corpo, porque ele tirava tudo, ele fazia tudo com o corpo para sumir. Então não teve corpo, os familiares não puderam enterrar, porque ele quebrava os ossos, gente, ele comia o coração, enfim, era horrível. Aí você me pergunta, entendeu? Ele era um gênio do crime? Não, ele só era branco, por isso que ele não foi pego antes. Porque em várias situações, ele poderia ter sido preso, ou então poderiam ter descoberto, só que não investigavam ele. Ele foi preso, ele chegou a ser preso, mas numa espécie de semi-aberto aqui no Brasil. Não chegou a ir para prisão de fato por um... Foi um crime sexual, Foi um crime sexual contra um menor de idade, que era estrangeiro, eu acho que ele era asiático. E ele... É ridículo, gente, assistam, porque o juiz chega e fala assim, olha, eu não vou te dar a pena máxima, não, tá? Você vai ficar aqui numa espécie de semi-aberto, eu tô falando com as minhas palavras, né? Como se fosse aqui. E você vai ficar no semi-aberto, vai poder sair, trabalhar, não sei o quê, depois você volta e tal. Mas, olha aqui, tá bom pra você isso? Tipo assim, você cometeu um crime e você pode escolher a sua pena. Aí, além disso, ele fala assim, eu tenho um primo que também fez umas coisas erradas e ele, tipo, voltou pra sociedade. Então, eu acredito que você... Isso o juiz falando pra ele. Isso, então eu acredito que você, né, um homem assim como você, no caso branco, pode voltar para a sociedade tranquilo. E olha só, eu não vou especificar aqui o seu tipo de crime, tá? Nem vou especificar. E em outra situação, ele, como que eu posso falar? Ele dosou não, como que é? Dopou. Ele dopou um negro. Esse negro trabalhava, não tinha ficha criminal, e esse negro conseguiu fugir dele. Chegando na delegacia, o policial nem queria ir lá, mas ele foi. Chegou lá, ele se deparou com o Jeffrey, o homem branco, aí falou assim, olha, tá acontecendo isso, sabe? Porque foi um cara lá e tal, falou que você dopou ele, e ele, não, ele só tava bêbado, nunca fiz isso e tal, não sei o que, não sei o que. Não foi investigado. Não foi investigado, eles acreditaram nele e tal. Quando voltou para a delegacia, a pessoa que foi dopada chegou e falou bem assim, e aí, o que aconteceu? Ele vai ser preso, ele vai ser julgado, vai ser processado, enfim. E o policial falou que não, porque não tinha prova suficiente. Aí ele falou assim, você sabe, né, que ele foi preso já. Aí o cara, não sabia. Ele, mas você sabe como que é essas coisas? As pessoas presas, elas voltam para a sociedade normal. Aí o cara, não, eu não sei, porque eu nunca fui preso. Aí ele falou assim, mas qual que é o crime que ele cometeu? Por conta daquela sentença que o juiz deu para não deixar explícito o que ele fez, o policial não tinha essa informação, não podia passar para ele essa informação que era sigilosa.
E ele ficou muito revoltado e falou ao policial assim: vocês vão acreditar em uma pessoa que já foi presa, que tem uma condenação, e não vão confiar em mim, que sou a vítima, que não tenho nenhuma passagem, que trabalho? Então vocês vão vendo, né? E assim, na casa dele, nesse momento que a polícia vai, se eles dessem uma revistadinha, eles iam achar uma cabeça, Meu Deus. que já tava. Eles iam achar corações, eles iam achar ossos, só que eles nem viram a casa da pessoa. Eles nem procuraram nada. Então, assim, você vê como o branco ele pode ir agindo, e uma das críticas que é feita nesse seriado Uhum. é que como que um branco ele consegue se safar Da justiça. da Claro, justiça. aham. E como que ele, por mais que não tenha registro de que ele fez isso porque ele preferia negros que não são protegidos pela polícia e tal, ele foi morar em um bairro onde tem essa É população, periférico, né? é mais periférico, tem uma população negra. Era basicamente um bairro de negros. E ele foi para lá porque sabia que a polícia não chegava tanto e tal. Uhum. A casa dele fedia. Ele tinha cabeças, corpos, e eram denunciados quase todo dia. Todo dia um vizinho chegava, ó, tá com cheiro de morte aqui. Só que chegava lá na porta e ele falava, não tem nada. Sabe o que é? Eu gosto de costeleta. E aí minha costeleta que minha mãe trouxe pra mim apodreceu e tá com esse cheiro. Então, assim, A impunidade a impunidade da é branquitude grande, é muito grande. Nossa. E, assim, quantas pessoas poderiam ser salvas Sim. se um policial tivesse a capacidade de olhar a casa do cara, só abrir a geladeira, porque Não, tinha duas cabeças na geladeira a dele. capacidade de pensar, né? Vamos dizer, capacidade de pensar mesmo, né? Porque é aquelas situações de pessoas inteligentemente burras, né? Desculpa, né? Os termos. Mas de ignorar a possibilidade de uma pessoa branca cometer um crime. Sim, Que é um não, absurdo. não, e ainda mais uma pessoa branca em um bairro periférico negro. Então, Exato. impossível. É mais fácil um negro, o vizinho dele, tá fazendo alguma coisa com ele do que ele com as pessoas. E aí você vê toda essa trajetória, enfim, dele. Assistam Jeffrey Dahmer no Netflix. Não sei se estou pronunciando certo. Jeff eu sei que tô, mas o sobrenome eu não sei. Enfim, é muito interessante ver essas questões, porque isso me deixa revoltada. E eu acho que só o fato de a gente ficar revoltado já é um começo Com de algo. certeza. Porque significa que a gente não perdeu as nossas raízes, significa que a gente ainda se importa com o que está acontecendo e que a gente ainda tem forças para lutar. Com certeza. Então é importante a gente lutar contra o racismo e aplicar atitudes antirracistas no nosso cotidiano também. Porque com atitudes antirracistas a gente consegue chegar em lugares que a gente não chegou ainda. E o que seria uma atitude antirracista para você, Bianca? O que você acha que seria uma atitude antirracista? Não deixar passar. Não Não deixar vamos dizer assim. Aliás, não deixar passar o quê, né? As formas de discriminação, preconceitos e violências. Né? Então, vamos dizer assim, uma atitude antirracista é dizer, você está sendo racista. Sim. Pense bem, pense sobre isso. Né? É a gente verificar nossas piadas. Verificar, nossa, assim, verificar tem esse discurso de que, o politicamente correto é muito chato, não pode fazer piada de negro, de deficiente. Não pode. Por que não faz piada de branco? Não pode, vamos fazer piada de branco. Não pode, é isso mesmo. Por que é mais divertido falar sobre o negro do que o branco, É o né? paradoxo da intolerância. Acho que é isso, posso até retificar depois nessa fala. Mas não dá para ser tolerante com aquele que é intolerante, né? A gente tem aí a prova dentro da história que foi o nazismo. Sim. Né? O nazismo só ganhou espaço porque deram palco. Não dá para dar palco para discriminação, racismo, preconceito acontecer. Não dá para dar palco para essas situações. Não é piada, Não né? é piada. Não é piada. E se você tá rindo disso, eu sei que tem uma construção que foi feita ao longo do tempo, né? Pra gente... A gente é meio que programado pra sentir graça nessas coisas. Mas acho que a reflexão começa no interior, né? Sim. Tipo, olha, por que eu tô rindo disso? Isso é engraçado? Eu gostaria que, tipo, isso fosse destinado a mim. Porque uma coisa a gente pode
pode falar aqui, por exemplo, é que se essa piada for destinada a mim, vai ser engraçado? Agora, a um grupo, se isso é engraçado para um grupo, piadas racistas, né, que eu tô falando aqui, e você tá rindo disso, você tem que pensar, por que eu tô rindo disso? E se isso fosse destinado a mim, eu iria rir ainda, né? Então, a gente tem que começar a se colocar no lugar das pessoas. Exatamente. E só para finalizar essa minha fala, né, por hoje, falar sobre raça, falar sobre racismo, não é uma pauta identitarista, tá, meus caros amigos aí que participam de movimentos sociais, né? A denúncia, né, do racismo e a reivindicação da negritude não se resume ao identitarismo, né, da pós-modernidade, né? Falar sobre racismo é falar sobre uma questão que ela é estrutural, né? Ela é estrutural. Falar sobre negritude, sobre essa reivindicação da negritude, da identidade negra e do nosso, vamos dizer assim, do nosso cerne, né? Do nosso núcleo, da nossa raiz, não é identitarismo. O apagamento histórico, ele teve uma função de dominação de corpos, dominação de colonização de mentes, né? E que a reivindicação, né, por esse espaço, a reivindicação por essa voz, né, é uma demanda de reconhecimento, de participação, vamos dizer assim, em sociedade, né? Não sei se é bem isso que eu quero dizer, mas eu posso reivindicar depois. Mas é a criação de condições para que, de fato, a gente viva uma inserção social de todos os povos, de todas as culturas. Então, quando a gente fala de negritude, né, de identidade racial, não é só uma pauta de identitarismo, porque tem uma crítica, né, ao identitarismo, de que as esquerdas ou até os próprios movimentos sociais foquem muito nas pautas individuais da identidade, né, do subjetivo, e deixe alheio as questões da estrutura. Então, eu queria só retificar, né, esse meu posicionamento. Não estou tirando isso de nenhum teórico, é um posicionamento mais pessoal, né, de que falar sobre identidade racial é uma pauta também da estrutura, porque é dentro da estrutura do racismo, né, dentro da sociedade estruturada a partir do racismo, que as nossas identidades são apagadas, né? E reivindicar isso promove uma mudança, de fato, estrutural na sociedade. E, para finalizar, a gente pode falar outra atitude antirracista, é você se blindar, é você buscar conhecimento, né? E é importante falar que leiam autores negros, leiam livros escritos por romance, até romance mesmo, sabe? Cria essa cultura dentro de você para você conseguir criar raízes, entendeu? Para que nada disso abale a sua estrutura e que você possa ter ferramentas para combater esse racismo. Vale ressaltar que racismo é crime, gente. Isso, é crime. Eu ia falar sobre isso. A lei número 7.716. É isso aí. É isso aí. É a lei contra o racismo. A discriminação racial. A discriminação racial. E a gente pode também, aqui, uma diferença básica, a diferença de injúria para racismo, né? A injúria é voltada mais para a pessoa, né? Um indivíduo, um xingamento, por exemplo, a pessoa chama não sei quem de macaco, isso é injúria. O racismo é voltado mais para o coletivo. Por exemplo, uma loja que não deixa entrar negros, então ela tá ali tirando o direito da pessoa entrar em determinado lugar, de um determinado grupo entrar em um lugar. Então, um exemplo bem bestinho, assim, só para entrar mesmo na cabeça de vocês, é que existe essa diferenciação. Mas é importante você saber que racismo é crime. E outra coisa, o crime de racismo, ele é inafiançável, entendeu? Então, preste atenção nisso. E também cabe ao MP, tá? O crime de racismo. Já de injúria, você mesmo pode recorrer aos seus direitos, tanto de forma criminal quanto de forma civil, entendeu? E lembrando que levantar bandeira, né? De fato, eu levanto bandeira, sim, mas eu levanto a bandeira antirracista, eu levanto a bandeira da... E tem que levantar mesmo. Tem que levantar a bandeira mesmo. E levante também. Levantem suas bandeiras, tá? Não fiquem omissos a essas situações, porque
essas situações elas continuam acontecendo e sendo reproduzidas por omissão, tanto das instituições quanto dos indivíduos. Não é sobre mim. É sim, florzinha do campo, é sobre você é sobre também. você, e você tem e você só vai ter consciência disso se você botar em prática tudo isso que a gente falou, de que e tomar consciência de que esse racismo estrutural, tudo que acontece hoje em dia é só para tirar suas bases, suas raízes. Então, construa suas raízes. Busque conhecimento que você vai poder combater aí o racismo de uma forma mais efetiva, e a gente tem que tornar isso estrutural. Antirracismo estrutural, vamos falar assim. Adorei. E aí eu quero que vocês deixem aqui embaixo qual que é a atitude antirracista que vocês desejam ver por aí ou que vocês já praticam. Exato. Coloca aí, galera. E não se esqueçam de participar do sorteio, tá? Do livro Antirracismo, do Silvio de Almeida. Ele é um... Racismo estrutural. Racismo estrutural. Eu falei o quê? Antirracismo. Viu? É antirracismo estrutural, gente. Eu conheço esse termo. Oh, meu Deus do céu. Então, da Bianca já até começou a ler, gente. Olha isso aqui. Essa edição aqui é da Bianca. Então, assim, é um livrinho para você se armar. Isso aqui é uma arma contra todo tipo de preconceito. Então, olha, vão lá no nosso Instagram, se inscrevam aqui, vão lá no nosso Instagram, segue, curte a foto do sorteio e marque um amigo. Pode marcar quantos amigos vocês quiserem, desde que não sejam loja e nem sejam pessoas públicas. Pessoas públicas se entende aí, todas as pessoas, influencers, cantores, atrizes, enfim, essas pessoas que a gente sabe que você não conhece. Então, olha aqui, ó. Participa lá, viu, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vamos levantar bandeiras e vamos ser antirracistas, viu? Pelo amor de Deus, sejam antirracistas. E você quer dar um último recado? Não. Não quer? Não. Dá um tchau pros seus alunos. Que eles Oi, gente. Pra quem tava com saudade de assistir os podcasts, né? Estamos de volta! Gente, não percam. A vida de adulto é assim, a gente às vezes não consegue se reunir, então aproveitem ao máximo esse podcast, né? Mas a gente vai ter uma sequência. E deixem aí qual que é a sua atitude antirracista e também qual que é o próximo tema relacionado ao racismo estrutural que vocês querem que a gente fale aqui. Exatamente. A gente já tem vamos começar aqui, ó. Colorismo, que a gente quer trazer pra cá. Dentro de colorismo, então outras coisas que vocês querem que a gente fale. Feminismo também, negro. É muito interessante. Então vamos, dar continuidade a essa lista aqui que a gente tá dando. E aí, tá falando aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.